Opa, tudo bom? Aqui o Panda de novo, né? Vamos gravar aqui o terceiro vídeo da nossa, não vou chamar de série de vídeos, mas enfim, nossa série de vídeos, de vários vídeos, até o infinito e além, até o fim dos tempos, sobre literatura, né? Porque a coisa mais urgente e importante desse mundo é literatura. É falar sobre poesia, falar de teatro, falar de romance, falar de, né? Esquece as coisas que estão acontecendo no mundo, esquece guerra onde é que tenha. Não, que é literatura. Vamos lá, direto pro vídeo. Eu estava lendo esses dias um livrinho do John Searle. John Searle é um filósofo contemporâneo nosso. Está com 91 anos. Provavelmente vai bater as botas daqui a 2, 3 anos, mas tá vivo. Tá vivo. Tá vivo, escrevendo, trabalhando, né? O velho não descansa. E só que ele tem um livro dele, que se eu não me engano foi publicado nos anos 80, 90, por aí, quando ele só era um pouquinho menos velho, só um pouquinho, em que ele vai falar, dentre várias coisas, sobre a natureza da ficção. Ficção pensando primeiramente em literatura, mas assim, é ficção no geral, vai? E aí, ele tenta dizer pra gente o que que é literatura, né? Só que para fazer isso, né, o que ele faz é que ele primeiro diferencia a linguagem ficcional da linguagem factual. E eu falei oposto. Ele primeiro vai definir a linguagem factual, depois a ficcional. É isso que ele faz, né? Então ele vai definir a linguagem factual como extra-referencial, com uma linguagem que tem sentido, né, cujo sentido é intencionalmente vertical. Como assim? Isso parece que eu estou falando, parece que eu tô falando chinês aqui, né? Enfim, vou explicar, é bem fácil de entender, bem fácil de entender. A linguagem factual, ela busca falar sobre fatos, sobre coisas factuais, claro. Mas por que vertical? Vertical porque quando ela vai para cima, né, quando ela faz o movimento para cima, é que ela está falando de fatos, né, está falando de elementos factuais que todos temos acesso através do sentido. Então, por exemplo, se eu estou falando de, se eu estou dizendo que em certos documentos históricos é dito, não sei, que o Napoleão foi derrotado no dia 18 de novembro, que se chamava na época 18 Brumário, na época, na França, pelo menos, né? Que era a Estação das Brumas, botaram, né? Substituíram novembro por Brumário, mas enfim. Ele foi derrotado na Batalha de Waterloo. Foi a primeira grande derrota dele, que entrou para a história. E todos podemos, né? Se você fala francês ou consegue ler alguma tradução em outra língua, se você for alfabetizado, você consegue com os seus olhos ali ler e ver, né? Ó, Napoleão foi derrotado em tanto tempo. Então, os primeiros registros, as fontes primárias, nós temos acesso através dos sentidos. Outra coisa seria, por exemplo, quando não sei, um artigo científico antigo, né, diz que a mistura fervente entre óleo e água, ela é explosiva até um certo nível, né? Então, pô, você pega, não faça isso, por favor. Mas enfim, se tu pega óleo em casa, frita, põe para esquentar o óleo e joga água, você vai ver que vai estourar. Talvez você se machuque um pouquinho, mas, né, enfim, não faça. Não faça. Se você não sabe cozinhar, não mexa com isso. Ou mexa pouco, por favor. Não faça besteira, né? É... Imagina um monte de gente fazendo. Por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso. Não sabe mexer com cozinha, não faça, velho. Mas beleza. Então, esses seriam fatos que são alcançados por um discurso que busca seguir o caminho vertical para cima. Mas e para baixo? Para baixo seria justamente aqueles fatos subjetivos, né? Então, por exemplo, quando um tratado filosófico ele diz que, o, que os adultos, né, passam por sofrimento, ele é certo. Mas assim, não tem nada nos nossos sentidos que nos indique que as pessoas passem por sofrimento que seja claramente isso. Entendeu? Que seja claramente isso. Para a gente é. Mas não sei, talvez para outra espécie senciente que não fosse humana, talvez não fosse possível saber. A gente sabe internamente, então existem fatos que são de conhecimento interno, né, que a gente internamente sabe. Então, beleza, isso é a linguagem factual, com a sua dimensão vertical, né? Agora, se a linguagem factual
ela segue um caminho vertical, ela ao menos tenta, né? Porque você pode errar, você pode tentar falar sobre algo objetivo e esse algo não existe, mas você achava que existia. Ou você tenta falar sobre algo subjetivo e esse algo subjetivo também não existe, ou pelo menos não é do jeito como você descreveu, né? Não tem a amplitude que tu descreveu, então, né, você pode estar errado. É, por isso que ele fala intencionalmente. Por isso que é de intenção, que é intencionalmente vertical. De sentido intencionalmente vertical. Você pode errar, mas ainda assim, se a intenção é aquela, é uma linguagem factual, embora não esteja em coerência com os fatos. Mas também tem a linguagem horizontal, que é a linguagem ficcional. A linguagem horizontal, ela é redundante, ela é autorreferencial, ela é circular, ela gira em torno de si mesma. Como assim? Na linguagem ficcional, as linhas que você está lendo, elas vão buscar explicar linhas anteriores ou seguintes. Você está lendo sobre um personagem que ainda não foi apresentado por inteiro, ainda não foi apresentado, cujas linhas que o descrevem melhor ainda não apareceram, você está lendo sobre um personagem que ainda não apareceu. É como se ele ainda não existisse para você, ele só existe nas linhas seguintes, na continuação da leitura. E se você está lendo sobre um personagem, ou sobre um fato daquela história ali, né? Você está lendo sobre alguma coisa que aconteceu naquela história ali, o que você está lendo não é sobre algo que aconteceu num outro mundo, ou que aconteceu no nosso mundo real. Não. É simplesmente algo que aconteceu nas linhas anteriores. Você está lendo, né, uma explicação, ou um esclarecimento, uma correção, uma negação, afirmação de algo que aconteceu nas linhas anteriores. Então é sempre horizontal. Não escapa desse espectro. Mas aí surge para a gente uma pergunta, que é uma pergunta que já me fiz por muito tempo, né, que o Cyril me ajudou a responder. Que é o seguinte, então, mas aí que tá, né, velho? É, se a linguagem ficcional ela não escapa do espectro horizontal, né, do espectro de falar sobre si mesma, como que, por exemplo, quando eu estou lendo, não sei, um, um livro de história, não sei, estou lendo um livro de história, eu encontro fatos que me foram apresentados da mesma maneira num livro ficcional que eu já li. Se tu ler qualquer livro de história sobre Napoleão, todos eles vão te falar que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo no dia 18 de novembro do ano X, que eu não me lembro agora, mas enfim, né? Deve ser por volta de 1810, 1814, por ali. 1800 as duas primeiras décadas. As duas primeiras décadas do século XIX, em algum momento ali ele perdeu, né? A Batalha de Waterloo. E no Tolstói, no Guerra e Paz, também aparece isso. Também aparece que é dito que o Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo no dia 18 de novembro do início do século XIX. Lá tem a data específica também. Então, assim, parece que a ficção aqui, ela está me contando algo que é perfeitamente coerente com o real. Isso não seria linguagem vertical? Não seria isso? Parece que a definição do Searle desce por água abaixo. Não exatamente. Não exatamente. Porque é o seguinte, ó. Ele também vai definir a ficção e, em consequência, a, o fato, né? Porque a gente tem a palavra ficção para a linguagem ficcional, mas a gente não tem uma palavra tipo facção, não serve, é outra coisa. Facção é outra coisa, né? Mas o fato também não lembra muito linguagem factual. Vocês entenderam a minha dificuldade aqui em comunicar, mas enfim. Ele também vai definir a linguagem factual como através do espectro valorativo. Valorativo não, perdão, do espectro validativo. Como assim? Na linguagem factual, que está no espectro vertical, né, para cima e para baixo, que busca falar sobre coisas do mundo real, busca referenciar o real, não está falando sobre si mesma, mas sobre outras coisas, sobre coisas que vão para além dela, são extralinguísticas, né, estão para além da linguagem. Existe o critério de validação.
certo e errado. Existe isso. Então você pode escrever um, um artigo científico que corresponde a fatos que são observáveis na realidade, são conferíveis. Ou, por exemplo, um livro de história que é coerente com as fontes primárias. Beleza, válido, tá válido. Porém, você também pode, no mesmo livro, dizer algumas sentenças, né? Seja um livro de história, é, acabar proferindo algumas máximas, né? Que são falsas. Máximas que são, você pode falar que na sociedade de um tempo era comum pensar de uma certa maneira, mas isso pode ser falso, pode ser que não seja verificável. Até porque é aquilo que as pessoas pensam, né? Pode ser que as fontes que você usou não sejam coerentes com aquilo que as pessoas pensavam de fato subjetivamente. Então aí você tem diversas coisas que num mesmo livro que tem ambições factuais, você tem coisas que são coerentes com os fatos e coisas que não são. Só que a linguagem factual, ela busca ser totalmente coerente com os fatos. Ainda que ela erre, ela tem a intenção de fazer isso. Então você vai encontrar coisas que são, não podemos dizer ficcionais, né? Mas é, que são não análogas, mas que são falhas, né? Que elas buscam o sentido vertical, mas que elas falham. Mas ainda assim isso não deixa de ser fato. Agora, na linguagem ficcional, tem um porém, porque ela não participa do processo validativo. Não existe certo e errado na ficção. Ou seja, você pode, né, ter, sei lá, a maior parte da sua história descrever coisas que aconteceram na vida real, aconteceram mesmo, aconteceram ou que acontecem, ou que acontece, sei lá, algo que seja coerente com a nossa visão comum, né, das leis da física, não tem problema, não tem problema. Se a sua intenção, se a intenção do autor for outra, que não comunicar principalmente a verdade, é ficção. Tem autores, por exemplo, o Zola, né, o Émile Zola, em que ele queria comunicar a verdade, ele queria criar um romance, né, ele é o grande criador do romance naturalista francês, né, porque o naturalismo já existia antes da França, mas enfim, é o romance naturalista francês. Ele se inspirou de descobertas científicas de sua época, de vários, muitos documentos e testemunhos, e ele buscava tanto criar uma história que fosse agradável de ler, quanto produzir uma literatura que ajudasse sociologicamente. Uma literatura que pudesse ser usada como fonte primária de um testemunho que, por mais que ficcional, carregaria muitas verdades. Porém, o Zola, ele deixa bem claro, tanto pelo que você lê ali, você vai lendo o Rougon-Macquart, né, que é a série de 20 livros dele, que ele vai contar a história, a grande história de uma família, desde sua gênese até o seu fim, né? São 20 volumes maravilhosos, maravilhosos. Não li todos, mas todos que eu li até agora são sensacionais, sensacionais. E recomendo muito. Tá tudo trazido para o português, pode confiar, lê. Lê, recomendo ler do início ao fim. Não terminei ainda, tô no 14, falta pouquinho para acabar. Mas que pena que vai acabar, né? Enfim. E ali ele busca fazer isso. Porém, ele deixa muito claro na escrita dele, né, de todos os livros, e também em cartas que ele tem com os amigos, porque nos prefácios dos livros ele só fala, ó, eu quero contar a história de uma família, quero que seja algo que seja coerente com o conhecimento histórico e científico até então adquirido, e que seja algo que ajude para a ciência, né, que contribua para o desenvolvimento científico da humanidade. Então ele queria um romance que ajudasse, tipo, um sociólogo poderia usar aquilo ali como um sociólogo, um historiador ou algo assim, poderia usar aquilo ali como fonte primária, assim como um historiador utiliza, utiliza testemunhos, né, testemunhos de pessoas que viveram em épocas remotas como fontes primárias, como fontes possivelmente confiáveis e por vezes confiáveis mesmo. Só que nas cartas que ele deixa pro,
para amigos e familiares e seguidores dele, né, o pessoal que ficava lá nas soirées de Medan, nas tardes em Medan, lá com ele conversando. É tipo um salão privado, né? Ele tinha a panela dele ali, o grupo dele ali, do pessoal naturalista, né, que seguia ele. E também, na própria escrita, você lendo a escrita, você vê que a preocupação principal dele é contar uma boa história, é contar uma história excelente. Os personagens são apaixonantes. As histórias são incríveis, assim, são maravilhosas. Então, ainda que eles tenham e que ele tenha assim intenções de sentido vertical, intenções factuais, ele tente contar a verdade, ele está subjugando essa verdade à sua ficção. Tanto que tem coisas que ele queria, e ele fala isso em cartas também. Ele queria contar num volume, porque ele ia conseguir dar uma abrangência factual maior, mas ele bota em outro, porque ele fala isso vai prejudicar a história. Não é que ele omitiu o fato ou que ele modificou, ele não deformou a verdade, nem a encurtou. Ele só a separou, ele botou de um volume para outro. Porque ele falou, nesse volume aqui, no próximo volume, vai dar para fazer. Nesse outro aqui, não vai dar, vai ficar muito extenso, vai ficar muito confuso, vai ficar uma bosta, vai ficar horrível. Não vou fazer isso, eu quero contar uma boa história. Eu quero produzir um material que seja tanto científico quanto artístico. Ele queria fazer as duas coisas perfeitamente, perfeitamente científico e artístico. Se deu certo ou não, isso é outra história. Isso é outra história. Mas enfim, acredito que, que eu consegui passar o ponto aqui, consegui explicar para vocês a questão do Searle, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha. Se gostou, se inscreve e ativa o sininho. Se não gostou, se inscreve e ativa o sininho. Se gostou, deixa um comentário parabenizando, não sei, falando suas dúvidas. Se não gostou, deixa um comentário parabenizando também, contando suas dúvidas. E vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Eu sou o Panda. Esse aqui é o Universo. Confundi, desculpa. Esse aqui é o Universo Antares. E muito obrigado. Até mais.